da misericórdia. Se você a conhece, procure visualizá-la, pairando aí onde você se encontra, seja no seu lar, no seu ambiente de trabalho, ou então visualize uma chuva de luz na cor lavanda, envolvendo e mantendo todo o local, todo o ambiente onde você está, inundando tudo onde você se encontra, incluindo as pessoas. Depois você pode visualizar seu bairro, sua cidade, o país e o planeta Terra nesta mesma frequência. Que a paz de Deus permaneça nesta família. Que a luz de Deus esteja em suas almas. Que a sabedoria divina esteja em suas mentes e corações. Que a virtude e a pureza de Deus estejam em seus sentimentos. Que a força e a vitalidade divinas morem entre os membros de sua família. Que a saúde e o bem-estar divinos se manifestem desde seus corpos até as roupas que vestem. Que a graça de Deus esteja em sua adoração. Que os talentos e gênios divinos se manifestem através de teus sentidos. Que a plenitude da vitória no plano que Deus tem preparado brilhe em vossas almas ao final de vossas vidas terrenais. Invoca-me e responderei. Assim é, assim seja, assim está feito. Shalom, shalom, almas irmãs, shalom, Marcos, shalom, Yuri. Que as bênçãos do Altíssimo permaneça, continue jorrando, jorrando muita luz, muita paz, harmonia, vida e uma vida em abundância em cada vida que está conectado aqui conosco, bem como toda vida senciente em todo o planeta Terra. Porque essa é a vontade do Altíssimo. O bem, a paz, a luz e o divino amor possa reinar sempre entre nós. Bora aqui pelas ondas da Vibe Mundial, nós trazendo mais um tema que eu particularmente sou suspeita, né? Porque eu simplesmente amo os raios, ou seja, né, as cores. Por mim, o planeta, a cidade, o país seria todo colorido, não tenham dúvida disso. E aí, Marcos, o que estamos trazendo hoje? Vamos entregar para os nossos amados ouvintes. Nós, como seres humanos, conforme o tempo passa, somos levados a uma relação mais íntima com a divindade, ou mesmo com os seres de luz. Nós falamos mestres, na verdade pode ser um, pode ser dois mestres, ligado com o nosso Deus interno e também com o nosso mestre pessoal, mestre que vem nos dar orientações quando nós as buscamos, porque o ser humano tem a incapacidade de por si só realizar as obras que tem que realizar e realizar aquilo que precisa para a sua evolução. Tem que ter um ensinamento básico através de orientações de seres de luz, mestres ascensos, que podem nos auxiliar aqui. Então, nós temos que buscar um objetivo individual, mas também de cooperação, um grupo, uma cooperação mútua, para que possa haver uma expansão maior da luz. Nesse sentido, nós poderíamos refletir sobre o que está sendo dito, porque existe uma chave, e esta chave tem que ser compreendida. Mas uma chave, ela pode abrir uma fechadura se ela for correta. Se ela não for correta, ela causa angústia na pessoa. Então, significa dizer o quê?
que nós podemos ter um conhecimento básico que já é suficiente para nós começarmos nosso processo. Por exemplo, no primeiro raio, ele nos dá força, nos dá energia, ele nos dá a ação. E aí, também o trabalho do ocultista, a vibração de um raio azul. No segundo raio, nos dá a consciência, a sabedoria divina, a expansão, a própria iniciação. O verdadeiro ser psíquico que está trabalhando em você, o ser da iluminação. No terceiro raio, da adaptação, desenvolvimento, evolução e do amor também incondicional. Você se transforma no verdadeiro mago. E assim por diante. Quando falar em iniciação, é importante nós falarmos da iniciação da alma, como que isso ocorre. Tá. Nesse sentido, nós temos 7 tempos iniciatórios, temos que passar para ser iniciados. O candidato que busca a ascensão para sair aqui do sofrimento da Terra, livrar-se do sofrimento, da dor, ele tem que buscar passar com sucesso essas provas de cada templo, que são 7, correspondente aos 7 seres de luz, 7 mestres. Aprender a perfeita dedicação do coração, buscando expandir aquilo que ele tem de melhor dentro de si, para dar de si, e aí abrir a porta com a chave correta, na fechadura. Então é a alma, o espírito, e ter o desejo de seguir o caminho, e seguir principalmente a vontade divina. Que essa é... Sobre a vontade humana. Sempre, né? Mas pode ser perguntado, puxa, minha vida tem sido tão boa, por que eu tenho que seguir uma vontade de algo que eu não vejo e não sinto? Porque é muito fácil você ter uma prosperidade e não tem nenhuma obrigação. Ela chega até as suas portas, bate na porta e entra, fala, estou próspero, estou rico. Esquece do seu semelhante, esquece do seu processo de evolução espiritual, que é tudo mais importante. Então, você vive a matéria, mas não vive o espírito. A sua alma clama por algo, porque existe um vazio com toda a riqueza e prosperidade, existe um vazio dentro do ser humano. E ele não sabe o que é. Então, ele busca em subterfúgios para preencher aquele vazio que ele não sabe de onde vem e o que fazer. Esse vazio é a ânsia da alma pela espiritualidade. Por isso que quando falamos, né, no caso da iniciação da alma, é que tudo que nós fazemos, né, que nós procuramos realizar na vida, precisa ser como a alma, sabe? Não pode ser, né, da boca para fora. Então, seja qual for a doutrina, a filosofia, né, a religião, tudo precisa ser feito com verdade, sabe? Com amor, com dedicação, com devoção, né, Marcos? Porque o que muitas vezes, né, as pessoas reclamam muito de por que às vezes a oração em si, eu fiz um ritual X, né, como aqui nesse livro, O Poder dos Raios, assim como no raio cósmico de missão também, nos decretos, a gente ensina bastante. Rituais simples, rituais que é possível ser realizado, né? Não precisa ser um grande iniciado na grande fraternidade branca para realizá-los. Pode ser de qualquer religião, pode ser, enfim, não te afasta daquilo que você realiza, como o ritual de renúncia, o ritual mesmo de prosperidade, o ritual de perdão que tem aqui no livro, enfim, seja qual for. E aí às vezes fala, fiz tantos rituais, fiz tantas orações e não foi atendido. Você sabe por quê? Pela forma com que é colocada. A gente já chega para o eterno, sabe, falando o quê? Pedindo e reclamando, lamentando, colocando todas as coisas ruins que estão nos acontecendo. E não é assim que funciona. Nós precisamos mudar a nossa maneira de agir, porque ele já sabe todas as coisas. Então, é aquela coisa do conversar,
ter um diálogo. Você já ouviu falar no quarto de oração? Ou seja, né, eu me lembro até mesmo de uma passagem de Jesus que ele fala, né, que você entra, que é entrar para dentro de si, na verdade. A simbologia de você ter um cantinho para orar é o entrar dentro de si. E que você deve até mesmo se arrumar, porque é uma coisa entre você e o eterno, sabe? Ninguém precisa, na verdade, né, saber. Então, você pode ali abrir o coração, sim, aí se trata de um diálogo, mas na hora da oração, é orar. Por isso que a gente dá, se você pegar aqui o livro de decretos, como essa bênção, né, que eu fiz agora no início, você vai ver que é tudo já com as palavras, né, positiva. Uma colocação da oração, dos decretos, já tudo na forma da gratidão, especialmente. Então, é fazer essa mudança, muitas vezes, que vai resolver. Porque se você só fica ali colocando, né, as coisas ruins, percebe como a sua própria mente, a sua própria alma está naquela frequência e trabalhando daquele jeito? Como que você quer receber, né? Que é como o dízimo também. Nós temos que entender que a oração, a prece, até se você quiser falar um pouquinho sobre a diferença, né, da oração e da prece, porque a gente confunde muito isso. Mas bora lá, vamos falar do tema da iniciação de alma. Esclarecendo que todos nós temos direito a ser prósperos, ricos, em abundância. Mas, para que isso seja saudável, nós não tenhamos aquele vazio dentro de nós, temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer com que a alma seja iniciada na luz. E nem ter vergonha, né, Marcos? Porque, assim, eu percebo que as pessoas têm vergonha de chegar diante do Eterno para pedir por dinheiro, vai. Sabe? Eu quero ganhar tanto de dinheiro por mês, eu quero ser rico, ter o carro que eu quero ter, né? A casa que eu quero ter. As pessoas, elas se intimidam e falam, Senhor, me dá o necessário. Poxa, sabe? E Deus é abundante, né? Ele já deixou, assim, uma vida de abundância para nós. Então, a gente precisa acessar isso, sem limitar. A gente já vai orando, limitando tudo. Nós colocarmos o ensinamento de Jesus, ele falava em bom tom. Arregimentai tesouros nos céus, onde as traças não corroem, os ladrões não roubam. Ou seja, trabalhar com a evolução da alma através de todos os ensinamentos que são transmitidos por quem trabalha com o Deus verdadeiro. E essa iniciação, ela começa num primeiro degrau, sempre. Qual é o primeiro passo que eu devo dar? A iniciação começa pelo primeiro raio. Ou seja, o primeiro passo em direção à vitória. A vitória em tudo, porque o primeiro raio ele é o poder de Deus em manifestação em nós. Em latim, a gente fala tempus fugit, o tempo voa e passa muito rápido, e muito mais agora. Nós estamos percebendo isso. Tudo muito acelerado. E podemos ficar parados no tempo. Senão, não fala, né? A banda passa e nós não vemos a banda tocar, né? Então, o tempo foge, o tempo voa. Temos que começar a caminhar, porque ainda temos milhas e milhas a caminhar. Olha, mas eu quero chegar, por exemplo, até um santuário para agradecer por uma graça recebida. Quanto você tem que caminhar até chegar lá? Ah, eu vou dar um passo, estou cansado, não vou mais. Você não cumpriu sua obrigação que você prometeu. Então, mais ou menos dessa forma, dá para entender que o primeiro passo tem que ser dado. Cada um deve se conscientizar e interiorizar de quem nós somos para manifestar aqui na Terra, nessa oitava, nesses quadrantes da matéria, que é o mental, que é o etérico, mental, o emocional e o físico, a luz que emerge de nós, como seres de luz que nós somos. Nesse sentido, temos que trabalhar, fazendo uma faxina diária. Alguns falam assim, como se estivesse limpando estábulos que estão sujos.
jogando água, limpando, todo dia limpando um pouco para deixar ele bem arejado, bem limpo. Assim tem que fazer conosco também. Arejar a nossa mente, arejar nossos pensamentos, nossas emoções, nossas palavras, daquilo que falamos, que pode causar obstáculos em nossa vida. Temos que buscar entender que cada um de nós somos um pilar de luz, um pilar de fogo. Fogo, que na verdade o fogo ele faz o que? Ele consome aquilo que não é necessário. Se nós colocarmos papéis com frases negativas, o fogo come, ele consome. E se colocarmos palavras positivas de luz, ele se torna luz. Mesmo que o fogo consuma o papel, onde está aquilo positivo, aquilo que está positivo vai se transformar em luz, vai se emanar para o etéreo, nesse sentido. Então temos que ter nosso coração, Deus que habita em nós, agindo a cada momento, buscando trabalhar com a iniciação. Porque, como existe a noite, também existe o amanhecer. Quando existe a treva, existe a luz. Como está passando um momento difícil em nossa existência, nós podemos falar que é escuridão. Mas quando o raio-dia e esses caminhos se abrem, e aquilo que estava dificultando a nossa existência deixa de existir, a luz se fez presente. O sol irradiou, o raio de sol. Então não há mais dor, não há mais aquele sentimento de perca, aquele sentimento de dúvida, de medo, deixa de existir. Que é o ideal, né? Deixa eu só comentar que nós estamos ainda no nosso recrutamento, hein? Guardiões das Chamas. Foi por esse motivo especial que nasceu o nosso livro Decretos dos 12 Raios. Desde o ano passado, quando os mestres vinham já nos alertando, nos avisando, nos pedindo para que nós fizéssemos, né? Que nós nos preparássemos para realizar este trabalho de um livro de decretos para colocar à disposição da humanidade. Porque nós, né, internos, temos, claro, os decretos que nós trabalhamos ali constante, o fundamento, né, do nosso trabalho é esse. Mas precisávamos realizar algo junto da grande fraternidade branca que pudesse vir e servir à humanidade. Então, nasceu o nosso livro, né? O nosso livro de Decretos dos 12 Raios. Daí, para que nós pudéssemos fazer este chamado que nós estamos fazendo durante todo este ano de 2023 e vamos continuar nos anos a seguir, que assim Deus nos permitir, recrutando almas irmãs, tá? Você que sente no coração, que tem afinidade com a grande fraternidade branca, cósmica, espacial, e deseja vir fazer parte. Claro que em 2024 vamos estar com novas turmas abertas para o Caminho ao Eu Sou, continuando os nossos estudos. Vamos ter as palestras abertas novamente, né? Aí volta tudo normal, inicia o ano e a gente volta tudo novamente realizando o trabalho de luz. Mas para você que deseja já, né, sente no coração que está pronto e quer passar a realizar trabalhos, decretos, aprender como fazer os decretos, as orações, as preces direcionada aos céus superiores através da grande fraternidade branca cósmica espacial, nos conecte, tá bom? No 011 95954 3300 para receber toda a informação de como você pode fazer parte dos Guardiões da Chama. É gratuito, não te cobramos nada por isso. Vamos dar, né, nos doar, transmitindo ensinamentos de como você vai operar tudo isso, especialmente a transmissão da chama uma vez por mês, onde você vai fazer o mês todo aqueles decretos direcionados para aquelas chamas que os mestres
vão nos orientar, tá? Não somos nós, vem dos mestres a orientação de qual raio, de qual hierarquia vai estar trabalhando naquele mês para que nós possamos contribuir em prol de nossas vidas, em prol da nossa família, em prol de um tudo, de um todo à nossa volta, da nossa cidade, do nosso país e do nosso planeta Terra. Bora? Venha ser da Irmandade, da grande fraternidade branca cósmica espacial. O primeiro Sim, passo é sempre mais difícil. Quando a criança quer começar a andar, o primeiro passo sempre é mais difícil. Ela levanta, anda, cai. Isso significa que não é possível se andar e dar o primeiro passo. Mas o primeiro passo que nós estamos falando é um pouquinho mais profundo. Nós temos que lançar no fogo sagrado os momentos de crítica, de condenação e julgamento, incluindo também chamada fofoca, e toda a sorte de contrassenso humano. Temos que realizar esse trabalho, é um trabalho de faxina, nesse sentido. Porque existem 3 grandes inimigos que nós temos, eu vou repetir, já foi falado em uma outra oportunidade. O egoísmo humano, a indulgência humana e o contrassenso humano, que somente o fogo ardente dos nossos corações, na evolução da nossa alma, pode consumir, pode apagar. Então, não é um trabalho fácil, mas o primeiro passo tem que ser dado. E as ferramentas nós temos. As ferramentas para trabalhar com tudo isso e termos uma vida mais amena, mais tranquila, dentro da luz de Deus, que nunca falha. Lutamos e devemos lutar. Lutar pela nossa vitória, lutar pela vitória do nosso semelhante, lutar pela vitória do planeta, como guardiães da chama. Isso é extremamente relevante para o nosso processo de ascensão, para se livrar da dor e do sofrimento, da reencarnação. É o nascer, viver, sofrer e morrer. Isso pode ser extinto, Jesus deixou bem demonstrado. Mas para iniciar-se no primeiro raio, existe um trabalho a ser feito, existem meditações, para depois, passando por esse tempo, passar para o segundo raio, que é um outro trabalho, uma outra vibração dentro dos nossos corações. E tudo isso aprendemos no nosso seminário Caminho Eu Sou, que em 2024 vai estar novas turmas abertas para a gente realizar e adquirir esses conhecimento. E tem lá também, já no nosso canal no YouTube, você em Valdir Velatari, você encontra muitos programas aqui pela Vibe, né? Alguns programas passados, que tem muita gente, muita informação legal a respeito de tudo isso, né? A respeito de toda a fraternidade, a respeito de saúde, uma infinidade de coisas. E também o nosso podcast, onde você tem as meditações, trabalhos que você possa fazer aí no seu interior, para você começar a desabrochar como flores, né, que desabrocham num caminho, naquele caminho que você sente aí no seu coração. O podcast é Healing de Luz, Valdir Velatari. Então, você pode tranquilamente aí no seu cantinho da sua casa continuar, né, fazendo a sua caminhada, seguindo pela trilha da luz e fazendo esse trabalho de conhecimento, de despertamento da sua consciência superior. Estamos chegando, né, ao finalzinho do nosso programa, deixando aquele montão de beijinhos, luz no seu coração, gratidão infinita sempre. Shalom.